Seja bem-vindo novamente aqui a esse espaço exclusivo para falarmos sobre símbolos. Isso mesmo. Então, vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre um símbolo que chama abutre. Às vezes você já sonhou com abutre, ou você tem abutres aí na sua região. Aqui aonde eu atendo, estou no 12º andar desse prédio comercial, é muito comum que um abutrezinho venha tocar na minha janela. Até teve um dia que eu estava estudando aqui no meu consultório, porque eu não sei se você, terapeuta, tem esse costume, mas eu, quando não tenho paciente, porque, claro, a gente não tem paciente o tempo todo, eu fico aqui estudando. E eu estudo outros pacientes, estudo simbologia, e estudo outros conteúdos, e estudo bastante. Então, a vida de ser psicóloga, de ser arteterapeuta, é de ser uma grande estudiosa. E é por isso, né, no vídeo anterior eu falei que eu iria comentar lá no Telegram por que eu falo sobre os símbolos. Então, é por isso que eu estou estudando com vocês isso, né, estudando os símbolos. Porque entender a teoria, aqui é um conteúdo teórico, né? Então, eu queria começar a entender esse conteúdo teórico no nosso cotidiano. E é tão simples começar a fazer associações, tanto na sua vida quanto na vida das outras pessoas que você atende ou que você convive. Então, vamos lá para o abutre? Então, vamos lá. O abutre, eu tô até com o livro aqui, vou dar uma copiadinha. Por quê? Porque ele é tão simbólico, tá em tantas culturas, e eu preciso de uma ajudinha aqui para falar. Então, uma das primeiras características que nós pensamos no abutre é assim: ele é preto, ele é feio, ele é sujo, ele come coisa. Então, percebe tanta coisa negativa para baixo, né? Só que isso, meus queridos, isso era o que você pensava antes de entender como funciona o abutre como símbolo. Porque na simbologia, tudo isso que eu falei não é levado em consideração. Ele até diz aqui que os leigos pensam isso. Mas o abutre e o urubu, né, que é o parente do abutre, a diferença é que existe um tipo de abutre que ele, isso aqui é coisa do Discovery Channel, né, que ele consegue cortar o couro, que é grosso, né, dos animais, e daí ele corta, come as principais carninhas molinhas que ele gosta e deixa o resto pro urubu. Então, daí o urubu sozinho ele não consegue cortar o couro, porque o bico dele não é tão forte. Só o abutre real que é forte o suficiente para isso. Sem o abutre real, a carne fica toda ali, apodrecendo, e os urubus não conseguem. Eles só conseguem comer o olho, né, a língua, o que tiver ali na frente. Mas o couro mesmo, que todo o resto da carne, não consegue. Então, vamos lá. E por o abutre, o urubu fazer isso, eles são animais ligados ao que eu falei ontem, a purificação. Eles são animais que purificam o ambiente, o meio ambiente. Então, ele está nesse mundo e está no mundo interior para purificação de tudo aquilo que já foi. Tudo aquilo que já está podre, que tem que ir embora. Então, se você sente que tem alguma coisa podre, algum sentimento podre dentro de você, pede para o abutre que mora aqui dentro de você comer e regenerar isso. Olha só que profundo. Estranho, né? Nunca tinha imaginado isso. Mas você pensa bem, um sentimento ruim, né? Ele precisa ser comido, digerido e trazer uma nova vida para você. Então, é isso que está dizendo aqui na simbologia. Que ele, pelo fato de se alimentar de coisas que nós consideramos ruins, ele está renovando as possibilidades de vida. Então, em algumas culturas, ele é sinônimo de abundância, de riqueza, de fartura. Oi, quem chegou? Cláudia Azevedo, que bom que você entrou. Pode dar um oi aqui e pode fazer a sua pergunta, tá? Obrigada por estar assistindo.
todo dia, de segunda a sexta, às 18h45, uma live rapidinho sobre símbolos, tanto na parte teórica, como ele é na nossa vida concreta, na nossa vida também onírica. Tá? Então, pode perguntar caso já tenha sonhado com abutre, ou algum paciente já tenha trazido esse tema, ou você tem muitos abutres aí ao seu redor. Você escreve aqui o seu depoimento que eu vou poder ler para todos nós. Que esse vídeo vai ficar no YouTube e vai ser disponibilizado lá no Telegram. Então, sempre esse conhecimento vai estar conosco. E retomando aqui o sistema da purificação, ele faz aqui na simbologia uma leitura que é também psicanalítica, porque o Sigmund Freud fala sobre isso, num livro que chama Lembranças de Infância, de Leonardo da Vinci. Ele associa a imagem do abutre à deusa mãe egípcia. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, a imagem da maternidade, da parturiente, quem está parindo, né? Está associado ao abutre. Por quê? Porque ele come aquilo que é ruim e dá nova vida. Então, isso de dar nova vida é ser parturiente, é ser do aspecto materno. E se nós olharmos para a parte da análise junguiana, seria então um dos aspectos do arquétipo do feminino, que é a mãe. Então, olha que belo. Então, ele fala aqui que, inclusive, quando o Freud resgata isso, existem imagens, que eu até quero colocar aqui, que são uma das mais belas imagens do eterno feminino que os egípcios usavam. Você já deve ter visto, que é uma mulher com asas, com um bico, né, e com uma lua em cima, com os seios à mostra, como se fosse a leitar, com todo o aspecto dessa maternidade, né, que o abutre pode trazer. E é por isso que ela se veste assim, porque daí ela se torna Ísis. Olha só como é complexo isso historicamente, né? Ela se torna Ísis, que é uma das deusas celestes, né? Deixa eu ver. Que absorve os cadáveres e novamente dá vida, simbolizando o ciclo da morte e da vida, numa perpétua transmutação. Então, Ísis, né, representando a deusa sentada em seu trono, de perfil, com a cabeça envolta com o elmo, pelas asas caídas de um grande pássaro, de onde distingue-se a cabeça e o rabo de abutre. O elmo em cima e um globo lunar enquadrado como uma lira entre dois chifres de vaca. A deusa, com seu peito nu, oferece seu seio entumecido, como no aleitamento. Então, aqui diz que é um acúmulo de muitos elementos femininos, e eu vou querer colocar ele aqui para nós analisarmos isso. E nós, mulheres, hoje, se nós pensarmos nesse aspecto de nascer, de dar vida, como um abutre, né? Nunca imaginamos. Você já se imaginou uma mulher abutre? Hoje em dia nós falamos muito de mulher loba, né? Que também é uma característica do feminino. Aqui, quando nós falamos de mulher abutre, estamos falando daquela mulher mãe, que traz vida, né? E claro, não precisamos pensar somente em trazer vida no quesito filhos. Pode trazer vida como a inovação. Nós estamos aqui, eu estou aqui hoje trazendo vida a esse símbolo, né? Estou trazendo vida para mim e chamando esse abutre aqui para limpar as coisas interiores. Então aqui fica o desafio, Roseli, que bom que você entrou também. Fica o desafio. Desafio você, hoje, quando você fizer a sua mandala, que você vai postar lá no Telegram ou lá no Instagram, onde você achar necessário, ou guardar para você no seu diário terapêutico, você conversar com esse abutre interior que está aqui com você, às vezes renegado, mas ele é importante para renovar as energias, ou seja, comer o que é ruim, o que já foi e trazer o novo. Eu
Dou esse desafio para você e você vai materializar a sua mandala pensando nisso. O que você acha? O que vocês acham? Já haviam pensado sobre isso? Pode colocar seu depoimento aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Ah, sim! Inclusive, pelo abutre ser um símbolo de prosperidade, olha que diferença, né? Aqui de pensar, ai meu Deus, tem muito abutre, não quero ir porque tem morte. Não! É uma prosperidade. Por quê? Porque aonde tem o abutre e aonde tem morte, né, nesse sentido, existem muitos animais, existe um ciclo da vida acontecendo. Então, na Grécia romana, o fato de ter muitos abutres ajudavam a escolher aonde seria feita a cidade. Inclusive, aqui está dizendo que Roma foi edificada em um dos locais onde os presságios se revelavam mais favoráveis. Então, os sacerdotes, né, quem estudava naquela época, via o movimento dos abutres e fazia previsões nesse sentido. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a entender o símbolo do abutre, começar a entender, não finalizá-lo, né? Começar a ampliar para o aspecto purificador dele. E ele fala aqui, ele é purificador, um mago que garante o ciclo da renovação, transmutando a morte em nova vida. Muito, muito, muito legal. E tem mais uma parte aqui que fala bastante sobre os maias e a América do Sul. O abutre, ele traz dois elementos, para quem gosta de trabalhar com elementos também. O abutre, ele é do elemento água, né, por causa da renovação. Tudo que é renovação é elemento água, né? Tudo que é purificação é elemento água, desculpa. E muitas vezes o que é renovação é o elemento fogo. Então, aqui na América do Sul, ele é um dos primeiros animais a possuir o fogo, mas ele sempre é roubado pelo um demiurgo, que em geral é o sapo. O que significa isso para quem não entende simbologia? Porque fica assim, né? Parecendo que eu estou contando fábulas e fábulas. Não, não é fábula. É no sentido assim, o abutre, esse mago interior, que limpa as coisas, que purifica o seu interior, ele é que te traz a luz. O que significa a luz, o fogo? A consciência. É ele que te traz uma nova consciência. Uma nova possibilidade de ver as coisas de uma outra forma, de sentir você mesmo de uma outra forma. Ele traz a consciência. Só que, de modo geral, então ele não está contando na lenda, ele está contando aqui dentro de nós. Só que, de modo geral, um outro elemento, sapo, que vem das profundezas, rouba a consciência. Não é um fenômeno psíquico acontecendo? Então, você trabalha para ter uma consciência, mas existe um outro elemento lá das entranhas, lá de baixo, do submundo da inconsciência, que rouba a sua consciência e faz outras ações. Aqui na psicologia nós chamamos de sombra, de inconsciente, de fenômenos psíquicos que roubam a nossa consciência e fazem outras coisas. Você nunca, por exemplo, falou a frase assim: nossa, quando eu dei por mim eu já tinha feito? Esse é o sapo. Quando eu não dei por mim já tinha feito. Então, um fenômeno psíquico foi lá e roubou a consciência, roubou o fogo do abutre. Então, é essa analogia. Então, percebe que vai ficando cada vez mais fácil você entender os símbolos, desde que você também saiba como é o desenvolvimento psíquico. Então, aos poucos nós vamos conversando sobre isso. Claro que nos meus cursos, nos meus grupos, eu estou fortalecendo esse conhecimento para que porque o símbolo fica muito mais fácil de ser compreendido quando você entende na psicologia, principalmente a que eu sigo, que eu faço uma leitura, né, dos símbolos pela psicologia junguiana, que
entendendo como se dá o processo de desenvolvimento da consciência, fica muito mais fácil você entender, por exemplo, a história do abutre, que é o primeiro que recebe o fogo, mas é sempre o sapo que rouba o fogo dele. Então, como fazer essa leitura? É muito triste, né, você ter o conhecimento, né? E ser tão difícil fazer análise. É como se fosse grego e nós tivéssemos que fazer a tradução. Então, o livro dos símbolos, o dicionário dos símbolos, nós estamos aqui traduzindo símbolo por símbolo. Por isso que é tão importante que você acompanhe todos os dias cada símbolo e possa viver cada símbolo. Então, te convido, você que está assistindo pela primeira vez, a participar do grupo do Telegram e, pouco a pouco, comendo um símbolo de cada vez, degustando um símbolo de cada vez na sua vida. E é por isso que eu utilizo mandalas, porque isso ajuda a começar a fazer um sentido interior. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Eliana, que bom que você entrou aqui. Se vocês quiserem assistir isso de novo no Facebook, vai estar disponível lá no YouTube e lá no Telegram. Aguardo vocês logo mais, porque eu vou fazer a minha mandala ainda hoje e vou postar lá para movimentar esse símbolo interior e também que está vivo aí em tantas regiões do Brasil. Um grande beijo para vocês. Até amanhã!